Carta aos Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23. Gálatas 5, 22, 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar. Senhor, nós nos unimos à tua filha que acabou de entoar esse hino, rogando a ti que nós ouçamos a tua voz nesta manhã. Que o Senhor fale conosco. Que por mais que o Senhor tenha se disposto de instrumentos humanos, mas a tua palavra está acima de nós. E rogamos que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade nesta manhã, chamando a atenção, confortando, consolando, ó Deus, mas que ninguém saia daqui sem a plena convicção de que o Senhor tenha falado e se manifestado em nosso meio. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você guarde essa expressão: o salvo dá fruto. O salvo dá fruto. O salvo dá evidências que há uma semente que move todo o seu ser para a manifestação da semente que lhe foi plantada. Espera-se que o salvo manifeste de tempos em tempos a natureza de Cristo que lhe foi compartilhada. Estou compartilhando com vocês Gálatas, até porque eu estou fazendo a exposição dessa epístola lá na igreja. Terminei o capítulo 5 domingo passado, e nós paramos só nessa expressão, mas o fruto. Eu não vou falar do fruto do Espírito como um todo nesta manhã, mas eu quero despertar vocês e chamar a atenção de vocês para o que a Bíblia fala sobre fruto. O que é fruto? Então, uma das coisas que você vai sair daqui, espero que com a graça e a ajuda de Deus, sabendo, é que o salvo dá fruto. Comparando o apelo de Paulo aos Gálatas, para andarem no Espírito, em lugar de dar lugar à carne, podemos encontrar um resumo do que ele fala, tanto do versículo 19 até o versículo 20, onde ele fala das obras da carne e as obras do Espírito. Nós temos um equivalente no Antigo Testamento, que é o Salmo 1, Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que nós vimos, pelo menos falando com a igreja que eu pastoreio, a forma como eu escrevi aqui, mas o que temos até a essa altura da carta aos Gálatas, pegando todos os argumentos de Paulo, daqui a pouco eu vou dar uma pincelada no assunto dessa epístola, é que a semente do Evangelho produz raízes no coração que lhe obedece, que lhe recebe.
de tal forma que acontece uma mudança radical, ao ponto de mudar até a sua natureza. A sua natureza é transformada pela palavra, pelo Evangelho, levando a pessoa a agir e pensar de forma que não lhes era natural antes. Por isso que é uma nova natureza. Nós fazemos, pensamos, agimos, reagimos de uma forma que não nos era natural antes do Evangelho. E além disso, essa semente, ela vai tomando uma forma e uma proporção tamanha, que assim como uma semente muda a sua forma para de uma planta, ou atinge aquilo para o qual a sua natureza é determinada, o salvo avança de tal forma nas virtudes de Cristo, e até foi mencionado aqui na IBD, ele avança de tal forma nas virtudes de Cristo, que mediante a ação do Espírito, o Filho de Deus, ou seja, Jesus, passa a ser notado e visto em cada um de nós, pelo fruto que é produzido pelo Espírito. Tenho um hábito de, antes de iniciar realmente a pregação do texto, de dar um resumo do sermão numa frase, para ficar bem marcado. Então, o que a gente pode deduzir ou apreender aqui, só da expressão do início do verso 22, mas o fruto, o seguinte: o Espírito Santo vivifica a palavra de tal forma que, tal como uma semente plantada, sendo nutrida no devido tempo, atinge o fim proposto pela sua natureza, que é o de produzir fruto. O salvo dá fruto. O salvo dá fruto. Então, antes de nós entrarmos na carta, se você já leu Gálatas, vou refrescar a sua memória. Se você nunca leu Gálatas, então aqui vai um teaser, vai um spoiler para você poder ir e ler essa epístola. A carta aos Gálatas não é escrita para uma igreja específica, mas é uma carta circular que passou para várias localidades situadas naquele tempo num local chamado Galácia. Essas igrejas foram visitadas por Paulo na sua primeira viagem missionária. Então, se você vai até Atos, do capítulo 13 até o capítulo 14, nós temos um registro dessa primeira viagem dele, com Barnabé. E ele passa por várias cidades, ele tem alguns embates, confrontos, com Elimas, o mágico, os judeus perseguindo eles, e várias igrejas são plantadas, várias igrejas nascem. E aí, quando você chega no capítulo 15 de Atos, nós temos nossa primeira grande reunião das autoridades da igreja naquele momento, que é o famoso Concílio de Jerusalém. E o texto em Atos começa dizendo que alguns judeus que creram, que eram da seita dos fariseus, haviam descido, ou seja, ido para as regiões onde Paulo e Barnabé haviam passado, e eles voltaram em igreja dizendo o seguinte: olha, para você ser salvo não basta crer somente em Jesus, você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei. Por um lado, coloque-se no lugar desses judeus. Eles cresceram, nasceram na religião de Deus. Desde pequeno, aquelas pessoas aprenderam que Deus se manifestava e que Deus aceitava os homens através dos ritos da antiga aliança ou da lei mosaica. Mas chegou Jesus e, dando continuidade ao plano de Deus, ele muda esta forma, condicionando a participação da igreja e não mais ao judaísmo. Esses homens não aceitaram isso. E eles foram de igreja em igreja, perturbando especialmente os não-judeus, os gentios, a abrirem não só o coração para a mensagem de que Jesus é o Messias, mas de que eles também precisavam guardar a lei. E aí nós temos uma briga muito grande, que é registrada também aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 2. E isso estava prejudicando a comunhão na igreja. Em outras palavras, chegavam essas pessoas, olhavam para o não-judeu: você guarda a lei de Moisés? Eu não guardo. Então você não é crente. Então você não é salvo. Não vou tomar a ceia com você. Não vou ter comunhão com você.
Então, a doutrina, ela não só desonra a Deus, mas ela machuca a alma. Uma má doutrina, melhor dizendo. Essas pessoas iam, vamos dizer assim, causando divisões. Por exemplo, em Corinto, o problema era a predileção por pregadores. Eu gosto de um pregador, eu gosto daquele pregador. Mas aqui em Gálatas, era o seguinte: se você não guarda a lei, se você não lava a mão, se você não se circuncida, se você não segue nada do que a lei de Moisés diz, então você não foi aceito por Deus. Você não é um filho ou uma filha de Deus. Eu não posso ter comunhão com você. É nesse ambiente que Paulo está escrevendo. E nesse ponto da carta, Paulo está fazendo um contraste entre a lei, o evangelho, entre a lei e a bênção do evangelho, que é a presença do Espírito Santo. E ele está dizendo para esses irmãos, ou ele disse a esses irmãos, passando por todas aquelas igrejas, que estavam comprando a mensagem dos judaizantes, eles estavam aceitando essa mensagem, tanto no capítulo 1, Paulo fala: olha, eu estou assim perplexo de como que vocês estão saindo do evangelho para um outro evangelho. E ainda que nós, ou seja, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além, seja anátema, seja maldito. Aquilo acabou ganhando algumas pessoas aderiram a essa mensagem. E que coisa terrível é uma igreja dividida, uma igreja sem amor. E Paulo, ele tem um único tiro. Com o que eu quero dizer com um único tiro? Uma única oportunidade, ele tem uma carta para resolver isso. Escrever naquele tempo era custoso, escrever naquele tempo era caro, nem todos tinham passado por uma escola formal, era algo muito recluso aos ricos e também à classe clérica, aos sacerdotes, aos escribas. O povão mesmo não sabia ler e escrever, e Paulo, um homem letrado, óbvio, ele só tinha uma carta para escrever, e aquilo que fosse escrito de fato produzisse uma mudança para preservar aquelas igrejas unidas. Então imagina o quanto que Paulo deve ter orado, quanto que Paulo deve ter consultado a Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo agiu pelas penas, ou pela pena de Paulo aqui, ao escrever o rolo ou a carta aos Gálatas. E quando essa carta chega, ele começa, ela é lida, né? E nesse ponto Paulo está falando o seguinte: os que de fato são de Deus são aquelas pessoas que produzem fruto, que são guiadas pelo Espírito Santo. Então nós temos dois pensamentos básicos para tratar dentro dessa expressão do verso 22. Quando não há uma compreensão bíblica da salvação, haverá confusão sobre quem é de Deus ou não. Essa é a primeira coisa que nós podemos ver aqui nessa carta. Se você não consegue explicar para você como que alguém é salvo e quais são as evidências de um salvo, você também não vai conseguir ver isso na vida de outras pessoas. Ou vai até se distanciar daqueles que verdadeiramente são salvos. Infelizmente, hoje, o critério de avaliação para saber se alguém pertence a Cristo, se a pessoa é popularmente considerada de Deus ou não é o fruto. Outras coisas são levadas em conta. Outras coisas, às vezes, muito mais atreladas à denominação, a um costume e uma tradição, do que verdadeiramente se naquela pessoa é um espelho da pessoa do Senhor Jesus. E era isso que os judaizantes estavam fazendo nestas igrejas. Em lugar de ver Jesus nas pessoas, elas queriam ver algo relacionado a elas. Era assim que os judaizantes estavam agindo em relação aos gentios que não tinham aderido o outro evangelho anunciado por eles. Abra ali no capítulo 1 de Gálatas. Os versos 6 a 9 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho,
o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um evangelho que vá além dos que vos tenho já dito, anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Em outras palavras, maldito, separado. A religião que não é o evangelho sempre caminha na contramão do padrão de Deus. Quando o sistema se torna o redentor, como também a redenção. Como que alguém é salvo? Porque participa de uma determinada igreja. Como que alguém é salvo? Porque segue todas aquelas regras. Isso fatalmente vai chocar com Deus e o seu plano. E há várias questões bíblicas que, consideradas, ajudam a identificar o DNA do Filho de Deus. Por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 15, se eu não me engano, Jesus diz: nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí você pode falar, está vendo, não é só o fruto, é o amor. Mas lembra, o fruto é a base, a consequência é amor. Nós nos lemos agora, mas o fruto do Espírito é, e qual é o primeiro item? Amor. Então Paulo está falando para nós que quando o Espírito se manifesta em alguém, produzindo ou reproduzindo aquelas qualidades únicas da pessoa do Filho de Deus, uma das coisas que nós vamos ver é amor. E aí você pode pensar nas outras características. Aqui sabemos que essa união produzida pela ação do Espírito Santo, de tal forma que os que estão sob ou debaixo da sua habitação expressam certas qualidades que, rastreadas, conduzem às perfeições de Cristo. E aqui nos chama a atenção uma coisa: você sabe qual é a missão do Espírito Santo? Você sabe por que ele foi enviado? Eu creio que sim. Se você leu João 16, você sabe. Se você leu Atos, no capítulo 1, você sabe. Mas só para a gente proceder falando a mesma língua, ou estando na mesma página, abra comigo em João, Evangelho de João, no capítulo 16, os versos 13 a 14. Evangelho de João, capítulo 16. Jesus está conversando com os seus discípulos, e o interessante é como que João ele não está tão preocupado numa cronologia como os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinópticos, mas do capítulo 1 até o capítulo 11 de João, nós temos resumidos 2 anos de ministério da vida de Jesus. E você sabe disso por causa da menção da festa da Páscoa. A Páscoa só acontece uma vez por ano. 2 Páscoas são mencionadas, e a terceira é aquele que ele come com os discípulos. Então, no capítulo, até o capítulo 11 ali, nós temos a festa. E aí no capítulo 12 em diante, Jesus começa a conversar com os discípulos o seu discurso de despedida, ou seja, a última semana é basicamente do capítulo 12 até o capítulo 21 de João. O último pedaço, o último ano da vida de Jesus. E ali ele fala o seguinte: olha, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Os discípulos se entristecem ao ouvir aquilo, ao ponto de até prejudicar a missão que eles têm que desenvolver, que Jesus delegou a eles. E aí nesse contexto Jesus fala do Consolador. E aqui no versículo 13 diz o seguinte: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á
de anunciar. Se nós podemos resumir o ministério do Espírito Santo em uma expressão, Jesus já nos dá: Ele me glorificará. Tudo que o Espírito Santo faz em você, por você e para você, na igreja e para o mundo, para que o mundo conheça Jesus, é para que Jesus Cristo tenha a fama que lhe cabe, que lhe é devida. Nós não trazemos os holofotes para nós somos aqueles que lançam e mostram os holofotes para Cristo. Nós não podemos fazer isso desprovidos do Espírito Santo, do seu poder e da sua ajuda. Então, tendo isso em mente, Paulo, no capítulo 5 aos Gálatas, nada mais está dizendo que o Espírito Santo ele desenvolve o seu ministério, produzindo no salvo virtudes que apontam para Jesus, que façam com que os olhos e os corações se deleitem nele, enquanto os judaizantes estavam querendo se gloriar em si mesmos. Podemos produzir frutos maus, porque herdamos uma natureza má, mas é impossível manifestarmos virtude desprovidos da graça de Deus. Então esse é o primeiro pensamento. Se não há uma compreensão bíblica da doutrina da salvação, nós vamos confundir quem é de Deus e quem não é. Nós vamos procurar coisas que Jesus não falou para nós procurarmos. Em Mateus 7, no final do seu sermão, Jesus fala o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Quando chega no finalzinho, quando ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e muitos me dirão naquele dia: Senhor, no seu nome eu expeli demônios, realizei milagres, fiz várias coisas, mas não deu fruto. Fruto é a marca de um salvo. E o fruto biblicamente considerado é a prova da verdadeira união com Cristo. Por isso que Paulo ele diz: mas o fruto do Espírito, eis o critério deixado por Cristo, fruto. Nós não somos melhor que Cristo em nada, por isso nós não vamos mudar esse padrão que Ele deixou. Se você entende isso, a primeira coisa e o primeiro benefício é que você vai sondar o seu próprio coração, e você vai analisar a sua própria vida, e vai perguntar se você tem produzido fruto. Não é se você tem vindo à igreja. Um desviado pode vir à igreja, um apóstata pode vir à igreja, um incrédulo pode vir à igreja. Não é se você tem se comportado adequadamente, como, vamos dizer, o meio batista pede, mas é o seguinte: você consegue olhar para você e ver Jesus? Não é ver um batista, não é ver um tradicional. Eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Mas, às vezes, isso pode substituir Jesus. Eu quero que você ouça esse sermão e vá se analisando, não analisando o outro. Meu esposo deveria estar aqui, porque ele precisava ouvir essa mensagem. Ou, meu filho deveria estar aqui, porque ele... Não, é você que está aqui e Deus quer que você ouça. E saber se você só não tem vindo a este lugar e não produzido fruto. Carta aos Hebreus, no capítulo 5, o autor vai falar e vai puxar a orelha dos hebreus, ao dizer que ele tinha coisas difíceis para falar, profundas, mas eles se tornaram tardios para ouvir, e quando eles poderiam já estar comendo alimento sólido, era necessário dar leite para eles, porque atendendo ao tempo decorrido, eles não produziram fruto. Então, quando nós vemos o fruto, nós sabemos que é a união com Cristo. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos ver os textos que falam de fruto. Fruto. E você vai notar, se eu não estiver enganado e não cometer aqui um erro de lembrança, nós não temos o termo fruta na Bíblia, mas sim fruto. E nós vamos ver por quê. Cristo não deixou outro critério além do fruto. Não há fruto em mais alguma coisa. O salvo produz fruto.
Os judaizantes torceram esse critério para se ter comunhão, mas podemos seguramente dizer que podemos ter comunhão somente com quem produz fruto. Se você está diante de alguém que confessa Jesus e que você vê Jesus nessa pessoa pelo fruto e a manifestação do Espírito Santo produzindo as virtudes de Cristo nela, você tem que ter comunhão com essa pessoa. O fruto vem primeiramente de uma semente. E tem uma parábola que lembra disso. Vocês lembram? Marcos 4, parábola do semeador. Jesus está falando com os seus discípulos, eles têm uma missão de semear. E quando nós lemos Marcos 4, abram lá por favor. Quando Jesus começa a explicar o sentido da parábola, versículo 13 e depois o versículo 20. Você está aqui porque alguém semeou. O pastor estava falando de evangelismo, né? Ele até me mostrou essa praça perto dos hospitais, né? Explicando como as pessoas ficam aguardando para serem atendidas ali, e é um tempo de semear. Você está aqui porque alguém obedeceu a Jesus, lançou a semente. E diz assim, verso 13: e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as palavras? O que semeia, semeia a palavra. E aí eu vou pular os 3 solos, que são pessoas que ouviram e não se converteram. Nem o terceiro solo é alguém convertido. São pessoas que nem chegaram na boca do gol. Mas quem realmente é convertido é o que é dito no versículo 20. E estes que foram semeados em boa terra são todos os que ouvem a palavra e a recebem e fazem o quê? Dão fruto, produzindo a 30, 60 e a 100 por 1. Há muito debate sobre isso. Eu pelo menos entendo que é a progressão da vida cristã. Você avança, você cresce, você desenvolve. Então o fruto começa com uma semente. Então nesse ponto você tem que sondar isso. Você acolheu o Evangelho? Você realmente entende que sem Jesus Cristo você não pode ser aceito por Deus? Que não há em você coisa alguma, do início ao fim da sua vida, que faça com que Deus lhe considere digno dele, senão por meio de Jesus? Que nós nascemos em pecado, nós nascemos separados de Deus, conforme 2 Coríntios 5 vai dizer, nós nascemos inimigos de Deus, mas Deus nos reconcilia com Ele por meio de Jesus Cristo. E é a necessidade de crer, receber e abraçar essa mensagem que faz com que produzamos fruto. Você perdoa porque você creu em Jesus. E vamos pensar de novo nas virtudes mencionadas aqui na IBD. Você tem temperança, você aguenta, você anda mais uma milha, porque você creu em Jesus. É evidência de que Jesus está em você. Ok, quando essa semente cai, quando essa pessoa é alvo do poder de Deus, essa semente produz regeneração. Ele não pega você e diz o seguinte: ó, isso daqui é bom no João, mas isso aqui é ruim, eu vou manter o que é bom e eu vou ali recondicionar estas coisas para que se torne melhor. Não há nada para aproveitar. Ele nos regenera, nós nascemos de novo. Jesus falando com Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Tem que começar do zero, do início, da base. Mas abra comigo em 1 de Pedro 1, 22 e 25. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versos 22. Aqui ele vai falar de uma semente, que além de ser o Evangelho, é algo que transforma, que muda.
Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. O fruto vem da semente, a semente é o evangelho. É uma mensagem, mas também é o poder de Deus que produz um novo estado na pessoa. E a sua primeira manifestação vem em forma de arrependimento. Acho que boa parte aqui de nós lembra na escola, talvez na aula de ciências, aquela experiência de você pegar um feijão e colocar no algodão, põe lá num copinho de café, dá uma molha, e como criança é ansiosa, né, todo dia ia lá para ver. E aí tem o primeiro brotinho. E aí sobe o caulezinho e já sai uma flor, e aí você sabe que aquela semente é de feijão de fato, né? Ela vai produzir o que a sua natureza foi designada por Deus. E uma das coisas que o Evangelho produz na vida daquele que é atingido e atingida por esta mensagem é arrependimento, é mudança de pensamento, é uma mudança na rota da vida toda. Você está indo para lá, eu vou na direção de Deus agora. Abre Mateus capítulo 3. João Batista, aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, ele sai do deserto, provavelmente um essênio, ele vem para as regiões de Israel e ele está ali pregando junto ao Rio Jordão, e toda Israel e as cidades circunvizinhas vão até ele ouvir, também as autoridades. Note o que ele vai dizer para estas pessoas. O versículo 7 em diante, né? Não vou ler todo. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E em sua mão tem a pá, limpará a eira e recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O fruto é o Evangelho. Ele é semeado, caindo em boa terra, ele produz uma nova natureza, e a evidência disso é que essa pessoa se arrepende. Ela vem a Jesus. E a consistência desse fruto, o sabor desse fruto, é visto na santificação. Abra comigo em 1 João 3. Primeira epístola de João, no capítulo 3. Primeiro João 3, 7 a 10. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Então, como que eu sei que alguém se arrependeu de fato? Santificação.
consagração, dedicação. Porque a sua semente permanece nele. Que semente que é essa? O que nós temos visto até agora. O Evangelho, a palavra de Deus. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ou seja, o fruto é uma semente, e o fruto vem de uma semente, mas o fruto é alimentado por Cristo. Nós já estamos caminhando para o final aqui. Um texto muito conhecido de todos nós, João 15. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, o meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e lança fora, mas todo que produz fruto, ele limpa, ele poda e limpa para que produza mais fruto ainda. Aí estudando, né? O senso comum, nós chegamos ali na feira e vemos um abacate, vemos talvez ali uma pera, um pêssego, né? Que tem uma semente dentro, nós chamamos de fruta. Né? E fruta popularmente é aquela parte do fruto comestível. Mas na botânica só existe fruto. Fruto. E o que é o fruto? É a parte vegetal oriunda do desenvolvimento do ovário da planta e que tem como função proteger e cobrir as sementes. Então lá na igreja nós temos um pé de abacate. E você sabe, tem toda aquela parte, tem a casca, tem o conteúdo comestível ali verde, e dentro nós temos a semente do abacate. Para a árvore, tudo aquilo é para proteger aquela semente, para nós é para comer. Mas para a árvore é para proteger aquilo. E quando aquele fruto atingiu o propósito da sua natureza como árvore, ele cai e abre para que possa penetrar na terra e se reproduzir. Em outras palavras, quando Jesus fala que todo ramo que está nele, estando nele e permanecendo nas palavras dele produz fruto, o fruto é a obediência à semente da sua palavra que é colocada em nós. Nós não podemos fazer isso sem estarmos unidos a Ele, sem dependermos dEle. Lá em João 15, rapidinho para nós lermos, depois nós vamos para um exemplo prático de como isso acontece. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a ideia é que esse fruto gere vida, reproduza, continue, vamos dizer assim, o propósito pelo qual é a sua natureza, gerar vida. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Quer ver um exemplo prático do que é esse fruto? Tito, capítulo 2, versos 9 e 10. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. O fruto, então, é aquilo que nós fazemos por dependência de Cristo, para a glória dele, que chama a atenção para ele. E aqui Paulo ele vai exemplificar isso no relacionamento, na época, de patrão e empregado, ou seja, dos senhores, e naquela época eram os escravos.
E ele diz o seguinte: exorta aos servos, Tito 2, 9 e 10. Exorta aos servos que sejam sujeitos a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade. Para o quê? Para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. O fruto metaforizado por Jesus em João 15 está essencialmente ligado à sua palavra. Por isso, todo aquele que permanece em Cristo, se submetendo à sua palavra, produz fruto. Novamente, você tem produzido fruto? Ou você tem sido, por exemplo, como aquela figueira, Jesus andando em Jerusalém, ele vê uma figueira, numa época que não era para estar tão florida, e ele vai para pegar um figo e ele não encontra nada ali. Então, não se contente em ter folhas, mas lute para ter fruto. Algo que tenha substância de fato, que alimente de fato. Para a gente finalizar. E aquele que não produz fruto? E aquele que não se parece com Jesus? Porque Jesus fala, toda vara que estando em mim, que, conforme 1 João vai dizer, aquele que diz, conheço a Deus, ou aquele que diz que conhece a Deus, mas anda em trevas. E aqui entra a linguagem hipotética. Aquele que não produz fruto, são as pessoas que ouvem o Evangelho, mas não se arrependem. Elas ouvem a mensagem, mas não querem que o seu coração mude. Você já encontrou aquela pessoa que diz assim: eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não estou preparado para abrir mão disso. Ah, mas se eu for, porque na cabeça do incrédulo, ir a Jesus é ir à igreja, e nós sabemos que não é isso. Ah, mas se eu for para a igreja, aí eu vou ter que abrir mão disso, vou ter que mudar aquilo, vou ter que consertar aquilo outro. Ou seja, ela não quer se arrepender. Quem não produz fruto é aquele que até nesse exato momento tem ouvido o Evangelho e ainda não se arrependeu dos seus pecados. Sabe que lá no fundo está enganando a si mesmo simplesmente por se condicionar ao ambiente de igreja. Se vestir como um cristão, falar como um cristão, estar no meio, mas lá no fundo ela sabe que não ama Cristo de fato. Que ela não quer essa vida para ele ou para ela. Que lá fora se solta, se extravasa e mostra a sua verdadeira natureza, mas aqui assume uma pele que no final não é a sua verdadeira natureza. Se você está nesse estado, venha a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Creia nele. O que não produz fruto são os que não obedecem a Deus. Fruto é a vontade de Deus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Mas eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Jesus vai dizer que aquelas pessoas, elas não se submeteram à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ele deixou bem claro no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, quem lembra? A ele ouvi. Dai ouvidos a Jesus, conforme foi cantado. Ouça a sua voz. Vamos orar. Bendizemos a Ti, ó Deus,